Estamos começando o programa Mais de Deus, novamente com vocês. Nesta quinta-feira, estamos com muita alegria e temos com certeza algo lindo e especial da parte de Deus para abençoar a tua vida. Então fique conosco que nós já voltamos. É sempre uma alegria podermos chegar até vocês com uma programação que esteja te abençoando, abençoando o teu coração, o teu dia, a tua vida e a tua família. Queridos, programa Mais de Deus, nesta quinta-feira, eu creio que está muito especial. Comigo no programa, a minha esposa, Adriane. Tudo bem, Adriane? Bem-vinda? Tudo bem, é uma alegria podermos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Bênção de Deus, por falar em compartilhar, você pode estar compartilhando esse programa, você pode estar se inscrevendo no nosso canal e curtindo também a nossa programação. Nós somos pastores da Igreja Encontros de Fé da cidade de Canoas, estamos servindo a Deus com muita alegria. O programa Mais de Deus, ele visa abordar assuntos que nós temos falado em nossas reuniões, Adriane. Na última quarta-feira, ministramos sobre os milagres de Jesus e sobre o valor que as pessoas, que cada ser humano, que cada indivíduo tem para Deus. E o nosso tema de hoje é o valor que você tem para Deus. Nós queremos deixar muito claro hoje aqui que você é importante para Deus, que Deus te ama. E Adriane, uma preocupação que nós temos é que as pessoas, elas vivam neste mundo diante de um preço que o mundo coloca nelas. O mundo coloca uma etiqueta nas pessoas, declarando o valor que elas têm, muitas vezes por sua classe social, muitas vezes por seu nível intelectual, né? Ou por idade, enfim, ou por raça. O mundo coloca um preço nas pessoas, coloca uma etiqueta nas pessoas. Mas nós vamos ver que Jesus veio para mostrar que todas as pessoas são iguais aos olhos dele no contexto do valor. Todas as pessoas têm o mesmo valor para Deus, né, Adriane? Inclusive o texto que eu ministrei na última quarta-feira no nosso culto foi quando João Batista, ele envia mensageiros para perguntar se Jesus era ou não era o Cristo, realmente, ou deveriam esperar outro, e Jesus responde fazendo milagres, e depois Jesus diz: anuncia, João, que vocês estão ouvindo e vendo, ou seja, os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, o Reino de Deus. Ou seja, aos pobres o Evangelho está sendo anunciado. A todos, aqueles que eram discriminados, aqueles que eram marginalizados, Jesus veio para mostrar que todos são importantes no plano de Deus. A palavra de Deus nos ensina que Deus olha o coração de todas as pessoas. Primeiro ponto, Deus não olha, como tu falaste anteriormente, para os rótulos que são dados pelo mundo para as pessoas. Muitas pessoas são desprezadas, são marginalizadas, mas Jesus ele está olhando para o coração e para a necessidade de cada pessoa. E dentro da palavra de Deus nós vamos encontrar inúmeras situações onde Jesus olha para as necessidades. Então, para Deus, o que importa é o coração do ser humano e Deus valoriza todas as pessoas. Nós temos vários textos, como tu mesmo acabaste de citar na Bíblia, né? De pessoas que eram desprezadas, inclusive eram consideradas como amaldiçoadas, castigadas por Deus, pessoas que eram enfermas, pessoas que tinham desafios, tinham lutas, né? Eram consideradas como pessoas que não eram abençoadas por Deus, os pobres mesmo, né? Então Jesus, ele vem como Filho de Deus, e uma coisa interessante, Adriane, é que Jesus, ele nivela tanto na questão do juízo, quanto na questão do amor e dos benefícios de Deus. Jesus nivela todo mundo. Jesus chega e diz, todos são pecadores. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Jesus vem e diz, todos precisam de mim. Não há ninguém que seja justo, não há ninguém que mereça ser aceito por Deus, ser recebido na presença de Deus por seus méritos. Então todos pecaram, todos caíram na queda lá do Éden, todos caíram juntos, toda a humanidade veio junto e caiu junto. Então Jesus vem e diz, todos vocês precisam de mim, todos precisam do meu perdão, todos precisam da minha salvação, da minha morte na cruz, da minha ressurreição, do meu sangue, da minha graça, todos precisam. Ao mesmo tempo que Jesus diz que todos estão sob juízo e todos precisam e carecem da glória de Deus, ele vem e diz, por outro lado, eu morri por todos, eu amo todos e eu
tenho planos para abençoar todos, eu desejo restaurar a vida de todos, eu desejo transformar todos, eu desejo que todos sejam felizes. Verdade. Até falando sobre isso, a questão, né, da justiça e do alcance de Deus sobre todos, né? Eu lembro daquela passagem de Lucas que fala daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa também era uma mulher que estava marginalizada, né? Eu, como mulher aqui falando em nome das mulheres e representando as mulheres, essa era uma mulher em específico que chamou a atenção na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, onde essa mulher, ela vai até uma casa onde Jesus foi convidado por um fariseu. Jesus estava lá e no momento que aquela mulher se encontra com Jesus, é muito interessante que ela passa a se jogar aos seus pés, começa a chorar. Naquele momento, então, que ela está chorando, enxugando os pés de Jesus, ela estava chorando, derramando lágrimas, e ela enxuga com os cabelos os pés de Jesus. Então o fariseu, naquele primeiro momento, e aqui nós estamos falando, né, do valor das pessoas, ele que se considerava um religioso, uma pessoa pura, quem sabe, né, até se justificava em si mesmo pelas suas atitudes. Então, quando ele vê que aquela mulher se prostra aos pés de Jesus, quando ela começa a ter aquela atitude, ele fala, né? Se este homem fosse de fato um profeta, saberia... Jesus. Pensando, né? Na verdade, ele estava em pensamento, no seu coração, já desprezando aquela mulher, né? Ele já começa a dizer, se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então, a primeira coisa que dentro do coração dele, ele já havia desprezado aquela mulher. Ele já tinha dito, olha, ela tinha má fama, ela era pecadora, e no seu coração, dentro da sua autojustiça, ele já dizia, olha, se esse profeta aí soubesse quem é essa mulher, né, eu estou aqui diante da minha religião pura, né, eu estou aqui me justificando que eu sou bom. E aí o que eu acho interessante sobre o que tu falaste agora, né, que Jesus nivela todo mundo, todos somos pecadores. Então Jesus conta uma história, Jesus conhecia o pensamento dos homens. Então Jesus propõe para ele uma história e começa a contar. Haviam 2 homens que eram devedores. E esses devedores, um devia 500 moedas de prata para um determinado homem e outro devia 50 moedas de prata. E aí Jesus olha para ele e pergunta, né? No final da história Jesus diz, sabendo que nenhum dos 2 poderia pagar aquela dívida, este homem vai lá e perdoa a dívida dos 2. Perdoa os dois. O que devia 500 moedas de prata e também aquele que devia 50 moedas. E aí Jesus olha para aquele fariseu e pergunta, quem será que vai ter mais amor por aquele homem que perdoou, aquele que foi mais perdoado ou que foi menos perdoado? O que tinha maior dívida ou a menor dívida? Então, naquele momento, né, o fariseu talvez tenha se dado por conta e diz, né, de fato, aquele que foi mais perdoado, a dívida dele era maior, certamente ele vai ter muito maior apreço por aquele homem que perdoou a dívida maior dele. E aí Jesus olha para ele e diz, você está certo. E aqui está o nível de todos somos pecadores, né? Ou seja, a dívida de todos é grande. Não é para que as pessoas que nos assistem se sintam acusadas, mas é para que ninguém se sinta superior a ninguém. Porque o ser humano é assim, né, Adriane? O ser humano, ele se sente superior, ele julga, ele menospreza os outros. É uma questão da natureza humana, do ser humano, na sua vaidade, no seu orgulho, na sua cegueira, né? Ele menospreza os outros. Então, Jesus vem e diz assim, olha, eu não menosprezo ninguém, mas por outro lado, ninguém é melhor para mim. Esse é o ponto. Então, esse é o ponto, ou seja, aquela pessoa hoje que se sente melhor que as outras, Jesus vai olhar para ele e vai dizer, tu não é melhor que ninguém. Eu te amo com misericórdia, como falamos no programa anterior. Eu estendo a minha mão para te abençoar e se tu é abençoado é porque eu sou bom. Por outro lado também Jesus vai olhar para aquele que se sente inferior e vai dizer, tu não é inferior. Ele olha para o que se sente superior e diz, tu não é superior a ninguém. E ele olha para o que se sente inferior e diz, tu não é inferior a ninguém. Eu te amo, eu me importo contigo, tu tem o mesmo valor. Porque as pessoas mesmas, elas muitas vezes se sentem inferiorizadas. As pessoas, às vezes, pela vida, o sofrimento, né, Adriane? Às vezes, a vida é dura para algumas pessoas.
né? E algumas pessoas vão até achar, não, Deus ama mais aquele outro lado que a mim, eu não tenho tanto valor. Mas não, nós estamos aqui para dizer para você que Jesus te ama, Ele quer te restaurar, Ele tem um plano para a tua vida, Ele pode te tirar do fundo do poço, de uma cova, de um tremedal, como diz o Salmo 40, e te levantar, firmar os teus pés sobre uma rocha. Basta tu crer, basta tu te render a Ele, te render a este amor. Me chama a atenção uma outra passagem, Adriane, de Mateus 11, 28, que Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Venham a mim todos, todos podem vir a Jesus, todos vão encontrar alívio, todos vão encontrar descanso. Verdade. Sobre essa questão, né? Deus, Ele está olhando novamente para todas as pessoas. Deus não está excluindo ninguém, mesmo que a pessoa muitas vezes se exclua. Certamente essa mulher teve dificuldade para chegar até os pés de Jesus, para entrar naquela casa, né? Quem sabe até alguns conflitos, quem sabe até se perguntou, será que eu vou? Como é que eu vou ser recebida? Qual vai ser a reação de Jesus quando eu me humilhar nos pés dele e estar ali? Então, como ela enxugou, né, os pés de Jesus com as suas lágrimas, com os seus cabelos, né? Então, Jesus sempre é receptivo a todos. Jesus acolhe a todos. Jesus acolhe, Jesus é receptivo a todos, queridos. E até falando nisso, né? Às vezes nós colocamos uma multidão de problemas na nossa frente para chegarmos até Jesus. E aí colocamos barreiras. E aí eu me lembro nesse sentido, né? Naquela passagem de uma mulher que está lá em Marcos 5, que tinha uma hemorragia. Também era uma mulher marginalizada, porque na época, como ela tinha essa hemorragia, aquele fluxo de sangue que não parava... Na lei judaica ela era considerada impura. Ela era, naquela época, né, segundo a lei religiosa deles, ela estava impura. Então ela não poderia se aproximar dos círculos sociais, ela não poderia estar no meio das pessoas, ela tinha que aguardar aquela situação encerrar. Mas no caso dela, mesmo que ela quisesse, a Bíblia relata que ela tentou todos os recursos, ela gastou tudo que ela tinha com médicos, ela sofria 12 anos com essa doença. Então, tu imagina quanto tempo de sofrimento. Essa mulher tinha 12 anos de uma hemorragia que não estancava. Então ela já estava marginalizada e ainda tinha uma multidão de pessoas que impediam ela de chegar até Jesus. Então, muitas vezes as pessoas que se sentem marginalizadas, elas têm uma multidão de problemas e situações e desculpas e que nós mesmos colocamos para não chegarmos até Jesus. Vai ser difícil tocar nele, vai ser difícil receber um milagre, vai ser difícil alcançar o Senhor. O próprio diabo, que é o pai da mentira, ele mente para as pessoas. Ele mente dizendo, tu não tem valor, tu não vai conseguir, Deus não vai te perdoar, Deus não vai te restaurar, Deus não vai te dar uma chance. Mas isso é a mentira do diabo. Nós temos falado nesses dias sobre o filho pródigo, né? E o filho pródigo também, depois que ele se afasta da casa do pai, e ele peca, e ele se contamina com muitas impurezas do mundo, quando ele pensa em voltar num outro nível. O filho pródigo, ele pensa em voltar, ele diz, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para o pai, me trata como um dos teus trabalhadores. Ele pensa em voltar num outro nível. Só que a questão é que o pai dele era um homem justo e o pai ali representa Deus. E o pai era tão bom para os seus filhos quanto para os seus funcionários. E o pai o recebe novamente como filho, dando para ele o valor que ele nunca deixou de ter. Ele diminuiu o valor dele quando ele se afastou do pai. Ele diminuiu o valor que ele tinha quando ele se entregou para o pecado, para a promiscuidade, para as trevas, para o mundo. Mas quando ele se aproxima de Deus, e essa é a essência do Evangelho, as pessoas continuam tendo o mesmo valor para Deus, mas elas diminuem o seu valor quando elas se afastam do plano, do propósito, da palavra e da comunhão com Deus. Então, nossa proposta para você, nosso convite para você que nos assiste agora é: se volte para o Senhor. Ele está de braços abertos para você. Ele te ama. Ele tem perdão. Ele te dá a atenção que tu precisa porque Ele te valoriza. Ele te ama. Eu quero só, Adriane, citar um exemplo aqui que eu mencionei no culto, que algumas vezes as nossas filhas me questionaram. Nós somos pais de gêmeas, né? Isabela e Vitória, de 9 anos. Nossas filhas nos questionaram: pai, se alguém te oferecesse
muitas coisas preciosas deste mundo, muito dinheiro, um baú de tesouros, de ouro, tu nos trocaria? E todas as vezes que elas me questionaram isso, eu sempre disse: filhas, eu jamais trocaria vocês, nem por todos os tesouros e nem por todo o dinheiro deste mundo, porque eu amo vocês, assim Deus nos ama. Deus não nos troca, Deus não abre mão de nós, Deus não abre mão de ti. Então, se você está afastado da fé, afastado da igreja, afastado do congregar, volte-se, venha para a fé, porque Jesus te ama. E se você hoje acha que tu não tem valor para Deus por causa da luta que tu está passando, isso é um engano. Creia e busque ao Senhor, porque Ele tem poder para te abençoar. E eu deixo aqui, né, uma palavra de fé para que todo aquele que, quem sabe, já perdeu as esperanças, não se sente amado, valorizado, assim como aquela mulher que nós acabamos de falar, e tem uma multidão na frente de Jesus, uma multidão de problemas, de respostas, de situações que está te impedindo de chegar, assim como aquela mulher. Ela teve um último momento onde ela despertou a sua fé. E o nosso incentivo é: desperta a tua fé nesse momento. E busca Jesus. E vá até Jesus. É. Aí aquela mulher enxerga o seguinte: não, mas eu ainda tenho esperança, Jesus está ali, mesmo que tenha essa multidão à minha frente, eu vou alcançar Ele, eu vou chegar nele, eu vou tentar tocá-lo. E foi exatamente o que o versículo registrou. Então ela vai, né, enfrentando as barreiras, ela vai atravessando a multidão e ela toca em Jesus. E a Bíblia fala que naquele exato momento, ela se sente curada. Jesus percebe isso e pergunta: quem me tocou? Os discípulos olham: mas Senhor, tem uma multidão aqui, tu pergunta quem te toca? E detalhe, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Um homem com um certo conceito na cidade de Cafarnaum, era chefe da sinagoga, era líder da sinagoga, sua filha estava morrendo. Jesus está indo para a casa de Jairo, um homem importante, um homem conhecido, importante no contexto, né, do mundo. E essa mulher toca nele, e porque ela creu, Jesus parou para ela. Jesus para todo mundo que crê. Jesus para todo mundo que crê. Então nós queremos agora orar por ti e te abençoar, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento que podemos levar o teu amor a tantas pessoas. Obrigado porque tu nos ama como ninguém nos ama. E o teu amor nos faz compreender o teu plano e o poder que tu tens para mudar e restaurar todas as coisas. Nós oramos por milagres agora. Nós oramos, Senhor, para a restauração de corações. Que restauração de corações aconteçam agora, Pai. Oramos, Senhor, para que pessoas sejam curadas, transformadas, abençoadas pelo teu poder. Famílias sejam abençoadas e mais pessoas se voltem para ti e creiam que todos são importantes para ti. Creiam que o teu amor é igual para com todos. Nós oramos e abençoamos a cada um, abençoamos a tua vida, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bom. O programa Mais de Deus está chegando ao seu final. Muito obrigado, Adriane, pela participação. Bem, foi uma bênção e nós incentivamos você a enfrentar a tua multidão nesse momento, alcançar Jesus. E Deus te ama, Deus te valoriza e você vai encontrar o teu milagre. Você tem valor para Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de estar aí se inscrevendo no nosso canal Igreja Encontros de Fé de Canoas e também participando dos nossos cultos, onde você também vai ser muito bem recebido, acolhido no amor de Cristo, tá certo? Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Paz!